revelando a maior surpresa de todas. Não vos atemorizeis. Aquele que foi crucificado, aquele que vocês viram sofrer tanto, aqueles que vocês derramaram lágrimas por ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Veja, as mulheres que trilharam o caminho da tristeza, que foram ao sepulcro encontrar um corpo, agora ouvem a melhor notícia de todas: ele não está lá, ele vive. E perceba que o anjo não faz questão. Ele diz: vocês buscam Jesus o Nazareno, esse é o túmulo dele, olha, era aqui que ele estava, mas ele não está mais aqui. Vocês estão no sepulcro certo. Assim como Deus rolou essa pedra, ele ressuscitou Jesus da morte. E para que não restasse dúvidas quanto à obra de Deus, o anjo faz questão de mostrar o lugar onde o corpo dele estava. Era igualmente claro que as mulheres estavam no lugar onde o corpo de Jesus estava colocado. E então o anjo convida essas mulheres a ver o lugar onde viram o corpo pela última vez ser colocado. As mulheres aqui não são direcionadas para uma experiência mística ou espiritual, ou entrar em um transe para perceber alguma coisa. Elas são dirigidas especificamente para Jesus, que morreu por crucificação e que elas testemunharam, que foi enterrado em um lugar que elas testemunharam, mas que agora foi ressuscitado, que ressuscitou e que agora elas também estão contemplando. Queridos irmãos, o anúncio do emissário divino nesse momento estabelece uma continuidade, porque a morte não pôs fim à saga, a morte não pôs fim à história, a morte não trouxe um final dramático e nos deixou em lágrimas pensando como seria agora a vida sem ele. Ele sim deu a sua vida para salvar do mais terrível inimigo, do mais doloroso. Mas veja, ele não permanece morto. Ele não permanece morto. Ele é diferente de todos esses heróis que são pintados desse mundo, que salvam algum de um determinado fim, mas que morre também. Quantos outros homens não estão com um sepulcro e a lápide lá está informando que aqui jaz fulano? Mas com o nosso Senhor não é assim. Com o nosso Senhor não é assim. Sua vitória não seria apenas pontual naquele instante. Ele deu a sua vida, se sacrificou para salvar o seu povo e venceu a morte, para que ninguém mais, e louvado seja Deus por isso, pudesse ficar retido pela morte para sempre. Ele ressuscitou, destruindo definitivamente a nossa inimiga. Queridos irmãos, hoje nós podemos dizer como apóstolo: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo quebrou o aguilhão da morte, para que hoje, quando ela vier e você der o seu último suspiro de vida, você abrirá os seus olhos no salão celeste diante do Rei da Glória que está vivo. Esse é o Rei que venceu. A ressurreição que trouxe consigo uma grande esperança. Porque nós não simplesmente daremos o último suspiro de vida nessa terra, não acordaremos no salão celeste, mas Ele garantiu para nós que a nossa história continuará. Ele abriu aqui as páginas para o capítulo de uma nova história, de uma nova vida, de uma história que não tem fim. Você já pensou por que é que nós sepultamos os nossos mortos?
Não é simplesmente porque precisamos encontrar um jeito em guardar um corpo que vai se decompor. Não é por isso que nós fazemos isso. Mas fazemos porque a nossa esperança nos mostra que assim como Cristo ressuscitou os mortos, todos nós um dia também ressuscitaremos com Ele. Porque o apóstolo disse: se com Ele morremos, com Ele também seremos ressuscitados. Seu sacrifício, sua morte, sua vitória sobre a morte, garante para nós que a nossa história não termina com o fim da vida, com a morte, mas sim que ela continuará para um lindo final feliz e eterno. E essas boas novas foram pregadas ali naquele sepulcro. Os nossos corpos, nós ressuscitaremos novamente, porque Ele garante isso. Aqueles que um dia se foram, nossos amados irmãos e familiares que morreram em Cristo, um dia todos nós ressuscitaremos novamente, para começar uma nova história de vida. Uma história de vida que não terá mais essa intrusa inimiga que roubou a nossa esperança e a nossa alegria. Mas o que nós teremos é uma nova vida, uma nova história para todos sempre ao lado do nosso Redentor. Uma nova ordem de existência foi inaugurada nesse momento. E neste lugar, as mulheres estão testemunhando o poder do reino de Deus. E por isso esteja certo, querido irmão, o diabo não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Onde está a vitória? A vitória está em Cristo, que venceu, que vencerá e que nos levará para junto dele. A evidência é inegável, o túmulo está vazio. Agora as mulheres têm uma tarefa extremamente importante, segundo o nosso texto. Não há necessidade de ungir o corpo, porque o corpo não está mais lá. É hora de proclamar. Eu preciso que você entenda isso. Porque a certeza da ressurreição não me leva à inércia. A certeza da ressurreição me leva ao trabalho. É hora de começar a proclamar as boas novas de um Senhor e Salvador que ressuscitou e que deixou o mundo. O anjo instrui aquela mulher a primeiramente anunciar a verdade àqueles que abandonaram nosso Senhor. O texto diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram. O papel das mulheres era simples. Elas iriam honrar o seu Senhor, não passando aromas em um corpo morto, mas anunciando um cheiro de vida para os covardes e amedrontados discípulos. Elas iriam anunciar as boas novas, ouvidas do sepulcro, aos discípulos sem esperanças, trancados naquela casa, com medo dos soldados. E então elas fogem do sepulcro, trêmulas, com medo, e não disse nada a ninguém no caminho até se encontrarem com os discípulos e anunciando a eles as boas novas. Mas o que mais me chama a atenção nessas palavras é a forma como o anúncio é dado a elas. Porque diante de tudo que nós sabemos, diante da fuga, diante do medo, diante da reação dos discípulos, o que eu esperava que o anjo dissesse naquele momento, ou que talvez nós faríamos se nós estivéssemos no lugar, seria a seguinte mensagem: ide e dizei àqueles discípulos sem fé e covardes, que viraram as costas para Jesus, que não deram ouvidos às suas palavras, que eles podem dignar-se a vê-lo se implorarem. E é bom que implore bastante, porque agora ele ressuscitou. Uma mensagem como essa talvez seria perfeitamente
Nós certamente faríamos isso. Todos nós vimos o que os discípulos fizeram. Tentaram conquistar a coisa pela força. Mas não é essa a mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus aos discípulos, por intermédio do anjo, foi: eu irei vê-los. Eu vou à frente de vocês. Ficarei esperando. Olha que maravilha, meus irmãos. Quero todos de volta. E ele realmente fez isso. Foi até eles e se mostrou vivo. Mas perceba algo interessante ainda. Jesus vai encontrar-se com todos. Ele vai tratar com todos. Mas existe um tratamento especial. Existe alguém que precisava ver que o final da história não se resume à tristeza, à decepção, à traição e à morte. Alguém precisava de um tratamento específico, e esse era Pedro. Por isso o anjo diz para que aquelas mulheres anunciem aos discípulos e a Pedro. Pedro, em particular, deveria receber essa mensagem. Como vimos, se você prestar bastante atenção, o evangelista Marcos, ele escreve o seu evangelho com base nas palavras de Pedro. Esse é o evangelho de Pedro. Se você conheceu a história e conhece a história, o último momento que tivemos Pedro e Senhor juntos foi naquele olhar dramático do pátio. Você se lembra? Onde Pedro precisava de ajuda, onde ele percebeu que as suas palavras altivas, que o seu ego inflamado não valeram de nada, dizendo: todos podem te negar, mas eu jamais. E ele se mostrou como todos os mortais, porque Pedro sou eu, Pedro é você, que precisa de ajuda. Mas naquele momento específico da traição, de abandono e negação, Cristo não podia ajudá-lo. Cristo não podia abraçar Pedro. Um escritor diz assim, quando Pedro nega Jesus: Pedro, fale mais alto, para que alguém possa te ouvir, porque o Senhor não pode te ajudar nesse instante. Porque o nosso Senhor está de mãos desatados naquela sala. Você está sozinho. O Senhor, naquele instante de negação, olha para Pedro. O seu Senhor entendia tudo que Pedro deveria estar passando. A sensação de vergonha, de desespero que ele conhecera enquanto chorava amargamente, depois de ter negado o seu mestre, mesmo afirmando que não faria. Havia razões especiais pelas quais Pedro deveria se encontrar com Jesus na Galileia, porque Pedro precisava enfrentar o seu fracasso, ser perdoado e restaurado para o serviço útil. Lá na Galileia, ele começaria novamente a seguir o seu Senhor. E o final da história seria feliz, porque seria uma história de reconciliação. Por isso, querido irmão, talvez você sinta vergonha de atos praticados por você. Talvez você seja como Pedro, que precisa de conserto essa noite. Erros que você cometeu, que maltrataram o seu coração, que maltrataram os outros, ou que talvez levam você a acreditar que você não merece perdão. Talvez você seja um desses, que hoje anda amargurado, com o coração deprimido, acreditando que não merece o perdão de Deus pelo tamanho e pela gravidade do seu pecado e do seu erro. Talvez você chore de vergonha por aquilo que você tem feito. Talvez você chore de tristeza e até não consegue mais orar. Tamanha a vergonha que você sente de Deus pelos seus atos. Mas ao olhar para essas palavras, saiba que Cristo possui graça
para tratar com pecadores como eu e você. Se ele veio para morrer, para destruir o pecado que colocou essa desordem nesse mundo, ele não vai tratar o seu coração, porque ele não perdoaria o seu erro. Não tenha vergonha de se arrepender, não tenha vergonha de confessar o seu erro, não tenha vergonha de chorar aos pés do Senhor, porque o Senhor nunca teve vergonha de andar com pecadores arrependidos. Por isso, arrependa-se dos seus erros, confesse o Senhor. Ele pode até te disciplinar, mas isso é prova de amor, porque o Pai disciplina o Filho a quem Ele ama. Cristo vai restaurar aqueles discípulos fujões, homens que serão fortalecidos pela graça, homens que deixarão de ser filhos do sábado para ser filhos do domingo. Eu convido você a se tornar um filho do domingo, da esperança que ressurgiu naquele túmulo vazio. Todos eles tinham sido filhos do sábado alguns momentos antes, deprimidos e desesperados, mas então eles se tornam filhos do domingo, voando alegremente. Quando elas contaram aos discípulos e a Pedro, especialmente a Pedro, o arqui-agressor, todos eles se tornaram filhos do domingo. Há perdão, queridos, para aquele que Cristo restaura. Há perdão. E o que mais me chama a atenção é que esses homens que estavam presos naquela casa, aqueles homens que estavam retidos pelo medo, acovardados, metem o pé na porta e começam então a evangelizar o mundo, e o evangelho chega até você. E a única coisa que pode mudar o estado da nossa vida, a única verdade que pode mudar o estado do nosso coração, é a certeza que o Cristo ressurreto perdoa. E Ele faz isso com você. Ele restaura a sua vida, Ele perdoa o seu pecado, Ele traz você de volta para colocar você no lugar certo e dar a você o trabalho que você precisa fazer, que é anunciar a esse mundo a boa nova de salvação do Cristo ressurreto. A única explicação que me vem à mente, de entender como aqueles discípulos que outrora estavam acovardados, com medo dos soldados, saíram para morrer por Cristo, é porque a história de Cristo é real. Eles viram o Cristo ressurreto. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ver o Cristo ressurreto para se fortalecer. Sabe por quê? Porque Ele disse que estaria ao seu lado todos os dias até a consumação do século. Fortaleça-se para o trabalho. O seu Cristo ressuscitou. O seu Senhor está vivo. Você crê nisso? Você crê que a ressurreição é verdade? Se sim, você faz bem, porque essa obra foi para salvá-lo, para redirecionar a sua trajetória de forma irrevogável em direção a Deus, para que você hoje trilhe o caminho certo. Você crê que Deus o aceitou por amor a Jesus, por amor de um ato da mais suprema graça? Se você crê nisso, você faz parte do reino de Deus. Mas a questão é, e agora? Como viveremos? O que farei com essa verdade? Será que o que nós falamos aqui ao longo desses dias era só para tentar trazer uma comoção, trazer aquele mexido no seu coração? Não! A ressurreição nos movimenta para trilhar e viver nesse mundo na expectativa do final feliz que nós tanto aguardamos. Isaías, o profeta Amós e muitos dos profetas escrevem acerca daquilo que Deus vai trazer no futuro. Novos céus e uma nova terra que foi construído e garantido pela ressurreição de Cristo. Quando Isaías diz que o lobo habitará com o cordeiro, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora.
A certeza que temos é que a mais absoluta inteireza e o perfeito bem-estar, quer seja física, espiritual, social, econômica, é o que nos aguarda. Não é econômica dessa terra, mas econômica da glória eterna de Deus. Esse é o final que nós desejamos. Isso é o reino de Deus. A restauração completa de todos os relacionamentos na criação. Um escritor diz assim: você sabe por que o leão e o tigre rugem contra você? Porque você peca contra o Criador dele. Mas nessa nova criação, o leão não rugirá contra você, o tigre não lançará-se contra você. E sabe por quê? Porque não existirá mais pecado, e o mundo estará restaurado para vivermos um novo mundo para todo sempre com o nosso Redentor. E se essa for a sua esperança, se esse for o final que você espera e acredita, isso mudará a sua forma de enxergar o mundo. Veja bem, por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Por que é tão difícil enfrentar uma deficiência, uma enfermidade? Por que é tão difícil fazer o que é certo, quando sabemos que aquilo que nos custará dinheiro e reputação, ou até mesmo a vida, é tão difícil? Por que é tão difícil enfrentar a sua própria morte, ou a morte de um ente querido? É difícil porque nós pensamos apenas nas coisas debaixo desse sol, desse mundo caído, pensando que isso aqui é a única verdade que nós teremos. É fácil sentir que o dinheiro, que a riqueza é tudo que temos, que o nosso corpo, que a nossa beleza, que é tudo que temos. Agora, se Cristo ressuscitou, então o nosso futuro é muito mais brilhante e muito mais certo do que tudo que está abaixo do sol. A nossa esperança firme está naquilo que está acima desses céus. Veja, queridos, a acusação que nós somos infantis porque acreditamos em um final feliz não se traduz em verdade. Pois à medida que lemos histórias ou assistimos filmes com finais felizes, esses que nós assistimos em cinemas, nós somos assegurados de que o mundo está repleto de perigos, e é verdade porque os filmes, os livros retratam isso. Mas também que a despeito disso, existe um sentido para a vida. Existe diferença entre bem e mal, e acima de tudo, haverá uma derrota final do mal, e até uma maneira de escapar da morte, revelando o final feliz, exemplar que nós aguardamos. O escritor diz assim, no filme, quando a súbita virada acontece, nós temos um vislumbre lacinante de alegria, um desejo do coração que por um momento bate descompassado e rasga, na verdade, a própria teia da história e deixa um raio de luz atravessar o nosso coração. Não é assim que a gente sente quando assiste um filme, que o herói vence, ou que as coisas não saem como nós queríamos, e nós choramos, e nós nos entristecemos, e nós nos alegramos com aquela cena vibrante. Não é assim que nós nos sentimos? Não é assim que nos sentimos no final de um filme, de uma saga? É isso que vemos na final da história do nosso Redentor. Mas o que torna a história de Cristo diferente é porque ela é uma história comovente. E a pergunta que se faz é: o que será disso tudo? Será que o Evangelho nos dá somente estímulo emocional, temporário, como qualquer outra historinha de final feliz, que fechamos o livro e vamos dormir e isso fica no passado? Claro que não, porque essa história, a ressurreição de Cristo, nos trouxe esse raio de luz e faz o nosso coração bater descompassado, nos faz chorar de alegria, nos deixa aliviado no fato de saber que se a morte nos trouxe a esperança de que a nossa vida não chegará ao fim quando virarmos pó,
mas que nós podemos olhar adiante com esperança para o dia em que o nosso sofrimento terá um fim. Mas isso significa, inclusive, que podemos olhar adiante com esperança para o dia em que o nosso sofrimento será modificado. Sofremos tanto hoje. Lendo um livro, onde o autor fala sobre as dificuldades que nós enfrentamos, ou de ter alguém deficiente, ou que enfrentou alguma dificuldade, ele conta a história de uma criança que nasceu deficiente, que nasceu com um problema, e não conseguia andar, não conseguia se mexer, e foi uma grande tristeza para os pais. Mas eles entenderam o Evangelho, e a criança veio a falecer. E no dia do velório, todos em prantos, porque acompanharam a trajetória daquela família, foram conversar com o pai para consolá-lo, e ele disse: enfim, meu filho está livre, porque agora não há cadeira de rodas para prendê-lo, agora não há limitações, porque Cristo garantiu que ele está livre na glória para correr, para andar e para viver com seu Senhor para todo sempre. É isso que está reservado para nós. As limitações dessa vida, as durezas dessa vida, não se comparam com o porvir, porque o porvir é muito melhor. A história do Evangelho de Jesus não é apenas mais uma grande história que aponta para a realidade futura. Antes, ela é a realidade subjacente para a qual todas as histórias apontam. Elas nos proporcionam mais do que uma inspiração passageira, porque a história de Cristo que nós tratamos nesses dias não é uma ficção, não é um simples filme, é verdadeira, ela aconteceu. Queridos irmãos, a história do Evangelho não é de maneira nenhuma sentimental ou escapista. Na verdade, o Evangelho leva muito sério a questão do mal, da perda, pois diz que nós não podemos salvar os nossos filhos. Nada menos do que a morte do próprio Filho de Deus foi o que foi usado para nos salvar. Contudo, o final feliz da ressurreição histórica é tão grandiosa que traga até mesmo o sofrimento da cruz. É tão grande que aqueles que creem nele podem doravante encarar de frente a profundidade do sofrimento desse mundo, da fragmentação dessa vida. Não se assuste diante das perdas, não se assuste diante da dor, não se assuste diante do sofrimento. Sim, nós vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos a tudo. Não se assuste diante disso. O Evangelho garante para nós que nós podemos até chorar nessa terra, mas está chegando o dia onde não haverá mais lágrimas em nossos olhos, porque a morte, porque a dor, porque o câncer, porque um acidente, porque uma deficiência não vai mais roubar a nossa alegria. Cristo ressuscitou para nos dar essa esperança. Se cremos no Evangelho, então o nosso coração será inundado com essa verdade. A nossa dor, aquilo que nós conhecemos hoje, serão engolidos pela graça miraculosa dos propósitos de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi derrotada, mas graças a Deus, que juntamente com Cristo, nos dá a vitória por meio do nosso Senhor. Quando Jesus mostrou aos discípulos seus pés e mãos, eles estavam mostrando suas cicatrizes. E elas são muito importantes, e eu quero fechar com isso. Não tenha medo de sofrer por Cristo. Cristo, ao mostrar as cicatrizes para os discípulos, estava dizendo a eles: cicatrizes ficarão em mim,
para que vocês não tenham marcas no corpo de vocês na eternidade. Por isso, não tenha medo de sofrer injúria por Cristo. Não tenha medo de sofrer perseguição por Cristo. Não tenha medo de ser rejeitado por Cristo. Se os seus amiguinhos, queridos irmãos adolescentes, quiserem rejeitá-lo porque você não anda na mesma toada deles, não se importe com isso. Porque Cristo é melhor do que todos eles. Se o mundo tentar impor a você um estilo de vida corrompido, é melhor sofrer com ele, perder tudo com ele, do que viver nesse mundo tendo tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As cicatrizes ficaram em Cristo, para que no seu corpo ressurreto não haja marcas desse mundo. Por isso, sofra se preciso for, porque no mundo restaurado nós viveremos felizes com o Senhor. Queridos, a lembrança daquelas cicatrizes ajudaram muitos deles a enfrentar as próprias crucificações, a enfrentar o destino que eles enfrentaram nos últimos dias. Por isso, domingo, enfim chegou. Ele venceu. Mas a história ainda não chegou ao fim. Estamos aqui no século 21, 2019, servindo ao Senhor juntos. Ainda falta o final exemplar. E Ele está chegando. O dia do Senhor, o dia em que Deus consertará todas as coisas, o dia em que toda tristeza deixará de ser verdadeira. Naquele dia, o mesmo acontecerá com todas as nossas feridas e tristezas. E nós perceberemos naquele dia que as piores coisas serão passadas. E no final, o que restará será você, eu, todos nós e o nosso Redentor. Nesse dia, queridos, nesse dia, não teremos mais filhos morrendo no ventre da mãe. Não teremos mais pais sendo brutalmente tirados do seio da família por uma doença terrível. Não teremos mais pais saindo de casa sem saber se vai voltar para ver os seus familiares. Naquele dia, não teremos nenhum vilão, porque eles não existirão mais, porque Cristo venceu.